deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Os irmãos se assentem. Nós vamos concluir hoje a pergunta de número 56 do Catecismo de Heidelberg. Nós temos estudado e aprendido com a palavra do Senhor e tem sido um maravilhoso guia para nós, aprendendo as doutrinas bíblicas, Catecismo de Heidelberg. A pergunta 56 trata sobre aquela parte final do Credo dos Apóstolos, quando diz: creio na Igreja Católica Universal. Nós já estudamos o que significa, o sentido de que a Igreja de Cristo está espalhada sobre toda a face da terra, na comunhão dos santos, ou seja, não existe crente sem igreja. O crente, ele é chamado para viver em comunhão com os irmãos, em comunhão com Cristo e em comunhão com a igreja, e então vem na remissão dos pecados, na vida eterna, e conclui-se o credo com o amém. Então, nós estamos já no finalzinho, trabalhando este ensino, ou o que a palavra de Deus nos diz sobre remissão de pecados. É importante entendermos bem quando nós afirmamos que cremos no perdão dos nossos pecados. Então nós começamos o estudo, e quando afirmamos que cremos na remissão ou perdão dos pecados, o que é que queremos dizer? A resposta do catecismo é: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados. Então, a palavra do Senhor diz que Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades, Ele é aquele quem sara todas as nossas enfermidades. Deus também em sua palavra nos diz que o perdão dele é perfeito, é completo, de maneira que Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar. Ou seja, a ideia de que por causa da satisfação que Cristo realizou, ou seja, por conta da obediência ativa de Cristo, sua vida perfeita, por conta da disposição de Cristo de dar a sua vida por nós, a sua obediência passiva, da sua obra perfeita, Cristo satisfez a justiça de Deus no Calvário. E eis a razão por que a justiça dele nos foi creditada. E a nossa miséria e pecado carregadas sobre os seus ombros, e ele então levou estes pecados e os cravou na cruz do Calvário. Vejam então que remissão de pecados implica e me faz lembrar que somente por Jesus Cristo eu tenho a plena certeza do perdão. Por causa da sua satisfação que ele realizou, Deus não se lembrará mais dos meus pecados. E aí agora nós vamos prosseguir. Deus também não se lembrará mais da minha natureza pecaminosa contra a qual devo lutar durante toda a minha vida. Então, em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz, nós temos a plena e perfeita propiciação dos nossos pecados. Ou seja, a cobertura dos nossos pecados. Deus, ele olha para nós e enxerga em nós a justiça de Cristo Jesus. Ele olha para nós e enxerga em nós a obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz para nos salvar, por amor a nós. Então, quando ele olha para o crente, ele não enxerga mais a sua natureza pecaminosa, mas isso não quer dizer que o crente ainda deixe ou não deva lutar nesta vida contra os seus próprios pecados. Deixa eu explicar isso melhor. Eu tenho em Cristo a certeza plena do perdão dos meus pecados. Deus olha para mim e enxerga em mim as vestes celestiais que Cristo comprou na cruz, com as quais Ele me vestiu e veste a todo crente. Vestes de justiça, de perdão, de salvação. Mas enquanto caminhamos nesta vida, a Escritura nos diz, embora eu tenha plena certeza do perdão dos meus pecados, eu também sou ensinado que neste processo de santificação, eu estou em uma luta constante e devo cada vez mais morrer para o pecado e para o mundo e viver para Jesus Cristo. Então, há uma passagem aqui, clássica, que
eu acredito a maioria dos irmãos aqui conhecem, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 7. Vamos para lá. Em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele descreve, sob inspiração do divino Espírito Santo, esta luta que o crente ainda trava nesta vida, durante toda a sua vida, nesta terra, contra o seu pecado. Vejam só, Romanos 7, do versículo 21 ao 25. Depois, se os irmãos puderem ler todo o capítulo 7, façam isso. Os versículos em questão que eu gostaria de abordar agora são os versículos de 21 a 25 de Romanos 7. Vamos ler. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A descrição apostólica aqui é da vida cristã nesta terra, vida peregrina, vida de marcha, onde o crente ele tem que lutar constantemente contra os seus terríveis inimigos. O mundo, o diabo, o acusador dos filhos de Deus, o mundo e o seu sistema opressor que tenta fazer o crente negar a Cristo e a sua palavra. Mas em terceiro lugar, o inimigo mais terrível e cruel, porque ele habita em nós, somos nós mesmos, a carne ou a velha natureza que tenta novamente tomar conta de nós. Mas aí vejam que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que diz que existe essa guerra, e ele conclui no versículo 24 dizendo, desventurado homem que sou, infeliz homem que sou, e ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Ele conclui no versículo 25 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, ou seja, eu sei que devo fazer a vontade de Deus conforme ensinada na palavra. Mas segundo a carne, aqui uma verdade que aponta para a minha velha natureza, eu ainda sou escravo da lei do pecado. Então, em Cristo eu sou liberto do poder, das amarras do pecado, dos grilhões do pecado, das correntes do pecado. Em Cristo eu tenho o perdão perfeito e completo de todos os meus pecados. Mas enquanto eu caminho para Canaã celestial, eu ainda devo lutar contra a influência do pecado. E nós devemos lembrar muito bem desses três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. A carne sempre é aquele inimigo que nós lutamos constantemente, desde que acordamos. Quando nós mesmos temos que lidar com o desejo ainda que resta e aquelas sujeiras do pecado que nos fazem ou que nos influenciam e que nos tentam levar novamente a cair e a abandonar a fé. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus eu tenho então uma perfeita liberdade. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo, como um soldado em alerta, eu devo continuar combatendo. Eu estou livre, mas agora eu tenho consciência de que eu estou em guerra. Eu estou livre e eu sei, portanto, que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele está à frente como Rei poderoso e eu devo continuar lutando e batalhando com Ele. Notem que Paulo, em versículos anteriores, ou nos versículos anteriores, ele vai dizer o seguinte, e aí nós encontramos aqui a realidade de todos nós enfrentamos diariamente. No versículo de número 13, por exemplo, em diante, ele diz, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte.
a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira o maligno. Então, a lei de Deus revela quem nós somos. E quando a lei de Deus revela quem nós somos, nós então encontramos em Cristo o perdão dos nossos pecados, porque a lei de Deus nos confronta e mostra que nós estamos mortos, perdidos, caídos. Mas quando nós encontramos a salvação em Cristo, a lei de Deus se torna boa para nós, porque se torna a regra para a nossa vida. Mas continuem observando o que Paulo diz, o apóstolo, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E agora prestem bem atenção, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele descreve essa guerra. Porque eu sei, versículo 18, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A nossa geração, ela tem a tendência de supervalorizar inimigos que nós temos em detrimento de outros. Por exemplo, em nossa geração, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos, todo o mal que cometemos, rapidamente nós atribuímos a culpa a um dos nossos inimigos, o diabo. Ele é o tentador, ele é terrível, ele vai tentar fazer e criar armadilhas para a gente cair. Ou então, muitas vezes, nós supervalorizamos o mundo, e aí dizemos, o mundo e o seu sistema me faz cair. O mundo e o seu sistema é que está provocando isso em mim. E aí nós nos esquecemos de também lembrar que nós mesmos somos tentados pela nossa própria carne. Lembram do que diz o apóstolo Tiago? Vamos para lá, Tiago capítulo 1. E aí, não equilibrando a realidade que nós vivemos, muitas vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos, de cuidar do nosso próprio coração. Vejam só, Tiago capítulo 1, versículo 12 em diante. Notem o que diz o Senhor através do apóstolo. Tiago 1, a partir do versículo 12. Vamos ler? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra provação na Bíblia, ela é a mesma para a tentação. Então, se a provação ela é maligna, ela provém desses três inimigos, o mundo, a carne e o diabo, ela é uma tentação. Se a provação ela é a sujeição com a qual ou na qual Deus nos coloca, pela qual Deus trabalha conosco, a provação da nossa fé, então já não é tentação, mas como nós aprendemos geralmente na Escritura, é uma provação da parte de Deus. É para a gente entender que há uma diferença, embora a palavra seja a mesma na Bíblia. Só que quando a tentação provém do mal, ela então tem o objetivo de nos destruir. Quando a provação, ela vem de Deus, ela tem o objetivo de nos tornar perseverantes, se nós suportarmos esta provação, bem-aventurados, ou seja, extremamente felizes, porque, diz o versículo 12, depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora vamos ler o versículo 13, vejam só que interessante. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós já vimos isso quando tivemos a oportunidade de estudar a série em Tiago pela manhã. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. A ideia aqui de tentação é uma ação em andamento. Ou seja, eu estou sendo tentado e no momento da tentação eu vou dizer então, Deus é quem está me tentando. Deus não pode tentar ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus é a fonte de todo o bem, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Mas aí, olhem só o que diz Tiago no versículo 14. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos tentados pelo mal que habita em nós, a nossa velha natureza, que quando nos atrai e seduz, ela então faz com que nós geremos ou cometamos o pecado, e aí nós vamos ter o resultado de tudo isso. O versículo 15 diz, vamos ler? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado que nós cometemos, não podemos esquecer disso, irmãos, leva o nosso DNA, carrega o nosso DNA, carrega a nossa natureza caída, carrega os restos, os resquícios da nossa natureza que estão sendo limpas e purificadas pelo Senhor. A luta continua, a batalha continua, a guerra é constante. E nós precisamos ter bastante consciência de que esse inimigo, ele é terrível, porque ele sempre está com a gente. O diabo é externo. A Escritura diz que ele anda em derredor como um leão, querendo devorar a gente. Mas se a gente se defender, se proteger e em nome do Senhor lutar, ele sai, ele foge de nós. A Escritura diz que se nós resistirmos a ele foge de nós. O mundo e o seu sistema pode ser resistido. Muitos dizem, o sistema me tentou, é ele que tem me feito cair. Nós vamos olhar exemplos na Bíblia de servos do Senhor, fiéis, pecadores como nós, que disseram não ao sistema. José no Egito, Daniel na Babilônia, Cristo, o nosso Senhor e os seus apóstolos, enfim. Mas a nossa natureza, meus queridos irmãos, que caminha constantemente conosco, tem sido a causa, na maioria das vezes, da nossa queda. Quando a cobiça, ela então nos seduz, ela concebe, ela dá luz a um filho, e esse filho, depois que é gerado por nós, ele nos mata. É o filho que cresce para depois matar o pai. Então, eu devo ter consciência que durante toda a minha vida, esta luta será constante. E por isso que a Bíblia diz que eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Está em Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E Ele nos chama a desenvolver esta salvação. Como é que a gente faz isso? Buscando uma vida de santificação. Buscando aplicar os valores do Evangelho em tudo aquilo que fazemos. Agora, para a gente finalizar, quando nós afirmamos que cremos na remissão, no perdão dos pecados, o presente de Jesus para nós, nós também afirmamos que o Senhor nos concederá gratuitamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Vamos voltar para Romanos, agora vamos para Romanos 8. Observem comigo que na sequência do capítulo 7, entramos no capítulo 8 da carta aos Romanos, e aqui reside a segurança do crente em poder dizer, eu creio no perdão dos pecados. Porque, por causa da satisfação que Cristo realizou na cruz, Deus não se lembrará mais dos meus pecados, nem mais da minha natureza pecaminosa, contra a qual eu devo lutar durante toda a minha vida, mas me concederá gratuitamente, graciosamente, a justiça de Cristo,
para que eu jamais entre em condenação. Então, onde é que reside a minha certeza de salvação? Aonde está a minha segurança de salvação? Em mim mesmo? No que eu faço? No que eu digo? No que eu penso? No que eu falo? Não. Porque nós corrompemos constantemente a lei de Deus por pensamentos, por palavras, por atitudes. Mas a minha salvação, o perdão dos meus pecados, dos seus pecados, reside na justiça de Cristo que Deus nos deu graciosamente, ou seja, Ele nos deu de graça. Vejam só Romanos 8, versículos 1 e 2. Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Notem, Deus então, em sua palavra afirma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou, meu irmão, da lei do pecado e da morte. O que estava enferma pela carne, a lei que aponta o pecador para o caminho, mas não tem poder para salvar o pecador, porque o pecador sem Cristo não consegue cumprir perfeitamente a lei. A lei, então, que não tinha, era impossível, porque estava enferma pela carne, redimir ao homem, diz o apóstolo Paulo. Deus, então, fez e realizou a salvação do crente, enviando o seu próprio Filho para assumir o nosso lugar. Vejam que expressões fortes são usadas no versículo 3. Deus, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ora, meus irmãos, nós sabemos muito bem, nosso Senhor Jesus Cristo foi puro durante toda a sua vida nesta terra. A Bíblia diz claramente que em todas as coisas foi tentado o Senhor e jamais pecou. Então, como entender a expressão que Deus toma o seu Filho e o transforma, o próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa? À luz do contexto bíblico, não somente da carta, mas de toda a palavra, Deus toma o seu único Filho para nos substituir. Ele carrega sobre si a nossa cruz. Ele assume a culpa que não era dele. O justo dando a vida pelo injusto. E eis a razão por que a salvação ela é gratuita para nós. Eis a razão por que eu jamais entrarei em condenação, porque a vida perfeita de Cristo me garante isso. Mas isso não me faz jamais esquecer que o que foi gratuito para mim, um presente, um dom, teve um alto preço que foi pago pelo nosso Senhor. 1 de Pedro, vamos para lá? E com esta passagem eu quero encerrar o nosso estudo da pergunta 56. 1 de Pedro, capítulo 13, ou capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Do versículo 13 em diante. Vamos ler juntos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O preço que foi pago para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados foi o sangue precioso do Filho de Deus. O sangue puro, sem pecado, o sangue de um justo, o sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando afirmamos que cremos no perdão dos pecados, nós precisamos recordar esta doutrina maravilhosa. E quando alguém lhe perguntar por que você acredita que todos os seus pecados estão perdoados, você então vai poder dizer: por causa da satisfação que Cristo realizou na cruz por mim. Porque o seu sangue derramado na cruz, a sua obediência perfeita à lei, por amor a mim, faz com que Deus não se lembre jamais se lembre dos meus pecados, nem de quem eu sou, da minha natureza pecaminosa, mas Ele me chama e me convida nesta luta de fé, de santidade, a lutar contra a minha natureza, ainda nesta vida, e me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu não entre jamais em condenação. Por isso que a palavra de Deus nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que nós devemos aprender, o que nós devemos confessar, deve ser experimental para nós, deve fazer arder o nosso coração como uma chama que aquece a nossa frieza, muitas vezes quando nós tratamos da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. Esta maravilhosa doutrina deve nos levar a render louvores somente a Jesus Cristo, sabendo que Ele realizou a obra da nossa salvação. E por isso, todo aquele que ainda hoje ouve a palavra de Jesus e nele crê, confessando os seus pecados, entregando a sua vida a Ele, não morrerá eternamente, como diz a palavra, mas receberá dele a vida eterna. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, bendizemos o Teu nome nesta hora, por Teus benefícios para conosco em Cristo Jesus. Quando estudamos, ó Senhor, o que a Tua palavra nos diz sobre o perdão dos nossos pecados, encontramos a graça do Senhor revelada em Teu Filho, a graça revelada no sofrimento, na morte, na expiação dos nossos pecados, promovida por Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por amor a nós. Antes da fundação do mundo, este foi o seu propósito eterno. E no tempo certo ele veio ao mundo e não negou a palavra dita. Veio fazer a tua vontade, ó Pai. Veio morrer pelo seu povo para salvá-lo dos seus pecados. Louvamos o teu nome. E bendizemos ao Senhor, porque quando afirmamos crer na remissão dos pecados, nós precisamos lembrar de toda esta maravilhosa doutrina que sustenta a nossa fé, que anima a nossa alma, que consola o nosso coração, que nos faz lembrar que mesmo chegando à morte, nós podemos te louvar, Senhor, e dizer: ó bendita vida perfeita de Jesus Cristo, vida de obediência, que nos conduz para o céu. Em nome de Jesus oramos. Amém.